Bom dia. Bom dia, Valnice. Bom dia, Helene. Bom dia, Deise Monsores. Bom dia, Lília Alves. Que coisa linda te ver por aqui, minha amiga. Graça e paz, amadas. Sejam muito bem-vindas à nossa sexta live de oração de 2025. É uma alegria tê-las conosco, porque como nós estamos dizendo desde o princípio, a cada live nós aprendemos juntas a orar a palavra do Senhor, a declarar a palavra do Senhor sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, nossos netos e nossos sobrinhos. Bom dia, Tânia. Alguém mais está sem som? Porque a Lene Batista disse que ela está sem som. Eu acredito, Lene, que seja a sua internet. Tenta sair e voltar, mas volta, hein? Porque como as meninas estão respondendo ao meu bom dia, eu creio sim que o som esteja bom. Tenta sair, Lene, e volta. Mas volta, tô te esperando. Graça e paz, amadas, sejam muito bem-vindas à nossa sexta live de oração. Glória a Deus, Lene. Amém, amém, meninas. Obrigado, Lília. Obrigado, meninas. Amadas, antes de começarmos, a nossa live, vamos fazer o que a gente faz toda quinta-feira. A gente abre a nossa live com oração. Não tem como ser de outra forma. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. Tu és santo, tu és poderoso, tu és misericordioso e tu és fiel. Toda honra, Pai, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a Ti, Senhor. Paizinho, que nesta manhã a Tua palavra encontre no meu coração, encontre no coração de cada uma das minhas irmãs que estarão ao vivo, que estarão assistindo no gravado, que encontre um solo fértil, Senhor, onde a Sua palavra, que é a preciosa semente, ao ser semeada, Senhor, ela germine, ela brote, ela cresça, ela floresça e ela frutifique para a honra e glória do Teu santo nome. Pai de amor e Pai de bondade, nós sabemos, Senhor, que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue, mas são contra principados e potestades. Mas nós também sabemos, Pai, que as armas da nossa luta, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paizinho, obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida das minhas irmãs, Senhor. Colocamos, Senhor, todas as minhas irmãs, Senhor, sob os seus cuidados santos nesta manhã. Pai de amor e Pai de bondade, que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, Senhor, esteja com cada uma de nós em nome de Jesus. Que eu diminua e que Tu cresças, que Tu apareças e eu me constranja com a Tua glória. Pai, nós oramos a Ti, crendo na vitória, porque oramos a um Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém, amadas. Bom dia para você que entrou na nossa live quando nós estávamos orando. Bom dia, Márcia. Bom dia, Carla. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada em nome de Jesus. Amadas, como dissemos no começo, hoje nós estamos na nossa sexta live de oração. As nossas lives de 2025 são lives de oração, mães que oram. Nós estamos aprendendo juntas a declarar a palavra do Senhor sobre nossos filhos, sobre nossos netos, sobre nossos sobrinhos, sobre nossos filhos do coração, nossos filhos espirituais,
sobre as crianças da nossa igreja, da nossa rua, do nosso bairro. Nós temos nesse tempo, nós estamos sendo levantadas como mães, como mulheres que fazem parte de um exército de oração. Mais do que nunca, queridas, nós precisamos nos levantar em oração, em favor das crianças, em favor dos jovens, dos adolescentes. Amadas, o inferno não está brincando de ser inferno. E a cada dia, irmãs, a cada dia, chega ao nosso conhecimento, eu acredito que chegue ao conhecimento de vocês, as mortes trágicas de crianças, de adolescentes, de jovens. Por isso, nesse tempo, o Senhor está nos levantando como mães de oração, como mulheres de oração, mulheres que oram, mulheres que buscam a face do Senhor, intercedendo pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, adolescentes e jovens. Amadas, nunca se viu tanta morte de uma maneira tão cruel com as nossas crianças. E como eu venho dizendo sempre, quando uma criança, um adolescente, um jovem é morto, são gerações que são destruídas. E essa é uma estratégia do inferno para acabar com as nossas crianças. Por isso, nesse tempo, o Senhor tem nos levantado como mães de oração, como mães, como mulheres que se colocam na brecha. O livro de Neemias, no capítulo 6, o Neemias diz que ele está fazendo uma grande obra e que ele não pode parar. Tobias e Sambalate tentam distrair Neemias para que ele pare a obra. E a minha palavra para você hoje é: não deixe que Sambalate e Tobias te distraia para que você abra mão dessa grande obra. Porque a oração, amadas, intercessão, interceder por outros é uma grande obra e é uma obra do Senhor. Às vezes, até coisas lícitas nos distraem e nós deixamos o nosso lugar de oração. Não deixe que as distrações impeçam a boa obra que você está fazendo, intercedendo por vidas. Sabe, amadas, nós oramos com um objetivo específico de salvação, de cura e de libertação de nossos jovens, de criança. Nós oramos por nossos filhos e por todos os filhos do coração do Pai. Porque todos os filhos são do Pai, são do coração do Pai. Nós oramos por todos os filhos do coração do Pai. Nós oramos pelos filhos de outras mães. Nós oramos pelos netos de outras avós. E nós oramos pelos netos, pelos sobrinhos de todas as tias. Essa é uma grande obra, amadas. E nós não podemos parar. Não deixe que Sambalate e Tobias lhe distraia. Porque ainda que você não seja mãe, que você não seja avó, você deve ser tia. Você deve fazer parte de um corpo de Cristo, de uma igreja. E na sua igreja tem criança. Na sua igreja tem um departamento infantil. Na sua igreja tem adolescente, tem jovens. Na sua família. Se você não tem filho, a sua irmã tem, o seu irmão tem. Você, se não for mãe, nem for avó, nem espiritual, nem biológica, você é tia. Então ore. Se coloque na brecha em nome de Jesus. Bom dia, Ana. Quando eu digo para você que o inferno não está brincando de ser inferno, essa semana, terça-feira, bem próximo a mim, aqui no Rio de Janeiro, uma jovem adolescente de 17 anos saiu da sua escola em frente a uma estação do BRT e um carro em alta velocidade atropelou essa jovem na pista do BRT, pista que ele não poderia estar trafegando, e matou instantaneamente essa jovem. Você pode imaginar a velocidade que esse carro vinha? E quando eu ouvi a mãe dessa jovem falando, o meu coração se encheu de compaixão por ela.
porque a diretora da escola ligou para essa mãe, pediu para que ela fosse à escola e ela disse: eu estou trabalhando e eu preciso que a senhora venha agora. A sua filha morreu. E quando essa mãe chegou na escola, ela disse: meu coração está morto, arrancaram um pedaço de mim. Essa era a minha única filha, a minha amiga, a minha princesa. Irmãs, nós não oramos só pelas crianças. Nós acolhemos em oração essas mães que têm os seus corações estraçalhados pela dor da perda de seus filhos. Eu e você precisamos orar por essas mães. Na mesma terça-feira, amadas, no Rio Grande do Sul, um pai de 40 anos pega o seu filhinho de 5 anos, leva para passear de bicicleta e atira ele de uma ponte. 5 anos. E sabe o que ele disse? Que ele matou o próprio filho, porque a mulher, a ex-mulher, não queria voltar para ele. Ela havia cansado de ser maltratada. E ele disse: para me vingar dela, para que ela sofra para o resto da vida, eu matei o nosso filho. 5 anos. Lá na cidade de São Gabriel, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O pai disse que fez isso por vingança. Amadas, o inferno não está brincando de ser inferno. O diabo não está brincando de ser diabo. Eles estão destruindo vidas. E de maneiras sórdidas. Precisamos nos levantar nesse tempo como mães de oração, avós, mulheres que intercedem por crianças, adolescentes e jovens. A jovem Fernanda tinha 17 anos. A sua mãe, Daniele Alves. Nessa manhã, nós acolhemos em oração a mãe, Daniele Alves, e a mãe desse pequeno menino de 5 anos, que foi morto pelo seu pai. Porque, como mães, mulheres de oração, precisamos orar também por mães que sofrem. Mães que têm dores que só o Senhor, só o Espírito Santo pode consolar. Então, nessa manhã, queridas, eu te peço, nesse dia, quando você estiver orando, ore pela mãe Daniele Alves e ore pela mãe desse pequeno menino de 5 anos que morava lá em São Gabriel, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nós não podemos ser insensíveis à dor do outro. A palavra do Senhor nos instrui a orarmos um pelos outros. E é isso que nós fazemos, como mães de oração. Bom dia, Michele. Bom dia, minha querida nora Ellen Barbosa. Minha querida. Eu também quero pedir para vocês, quando vocês estiverem orando, orem pelo meu neto, Heitor. Ontem o Heitor completou 6 aninhos. Eu sempre tenho falado que o mês de março é um mês de primavera na minha vida. Porque os homens, os médicos, disseram que eu não seria avó. E no mês de março, primeiro nasceu o Bernardo, no dia 17. E no dia 26 nasceu o Heitor. Os médicos disseram que a minha filha e a minha nora não gerariam. Mas o Senhor disse para mim, muito antes, quando meus filhos ainda eram criança, eu não era crente, e o Senhor disse através de um homem de Deus: a sua geração será próspera e grande nessa terra. Agora, eu estou esperando a minha netinha, eu já tenho 2 netos, e eu estou esperando uma netinha, porque eu sei que ela virá. E ela virá lá de Cabo Frio, da minha nora Ellen e do meu filho Diego. Eu fico imaginando a carinha dela. Estamos orando e esperando em Deus. Sabe por quê, amadas? Deus ouve oração. Deus não se esquece das nossas orações. Hoje a nossa live, Mães de Oração, tem como título: Deus não se esquece das nossas orações. Amadas, Deus não se esquece das orações. A
Aleluia! Hoje, dia 27, é aniversário dela. Eu não estou dizendo para vocês que o mês de março é o meu mês da primavera? Faz aniversário Bernardo, faz aniversário meu genro Valdeci, faz aniversário meu neto Heitor e faz aniversário minha nora Ellen. Ela nem esperou, tá vendo? Essa é a minha família. Deus te abençoe, minha linda, Deus te abençoe, que o Senhor continue te firmando na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. O título da nossa live hoje é Deus não se esquece das nossas orações. Deus não se esquece das orações que fazemos pelos nossos amados, pelos nossos queridos e queridas. E em resposta à nossa intercessão perseverante, Deus salva, purifica, redime e renova aqueles que pareciam perdidos. Eles só pareciam perdidos. Eles só pareciam, mas eles não estão perdidos. Aleluia! No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 4, a palavra do Senhor nos confirma que Deus não se esquece das nossas orações. Obrigado, Lene. Obrigado. Deus não se esquece das nossas orações. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 4. Um anjo de Deus se aproximou de Cornélio. Um anjo de Deus se aproximou de Cornélio e lhe disse: Cornélio. Ele, fixando os olhos nele, cheio de temor, pergunta: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas têm subido para memória diante de Deus. O anjo diz para Cornélio: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas, suas obras, têm subido para memória diante de Deus. Minha irmã, a minha e a tua oração tem subido para a memória diante de Deus. E subir para a memória, querida, tem o sentido de direção, sentido, encontrar o alvo. A minha e a sua oração tem subido para a memória diante de Deus. Aleluia! Deus não esquece da sua nem da minha oração. As nossas orações sobem como memória para Deus. Elas ficam lá na memória de Deus. Sabe, queridas, Cornélio, ele tinha uma vida intensa de oração. Todos os dias, de contínuo, Cornélio orava a Deus. Suas orações subiram ao Senhor. Cornélio era um homem conhecido na terra e conhecido no céu. E a minha pergunta para você hoje: você é conhecida na terra? Você está sendo conhecida no céu? Cornélio era conhecido por causa das orações, das esmolas e obras que ele fazia. Nós temos sido conhecidas na terra e no céu? Porque na terra nós somos conhecidas quando nós exalamos o bom perfume de Cristo, quando nós damos bom testemunho de Cristo. E no céu nós somos conhecidas pelas nossas orações que vão para a memória de Deus e pelas esmolas, pelas obras que fazemos. E, irmã Neide, eu não faço obra. Faz sim. Todas as vezes, querida, que você intercede por alguém, você, assim como Neemias, está fazendo uma boa obra. E essa obra é de Deus. E ela não vai parar.
Ainda que Sanbalate e Tobias tentem nos paralisar, nos distrair, nós estamos fazendo uma grande obra. E essa obra é de Deus e ela não vai parar em nome de Jesus. E o que vem a ser subir para a memória de Deus. Subir para a memória refere-se à recordação ou consideração que Deus tem das ações de Cornélio, destacando que Deus valoriza e se lembra das orações e das obras das suas filhas. Deus valoriza e Deus se lembra da tua e da minha oração, da tua e da minha obra. Interceda por vidas, porque o Senhor, assim como ele disse, o anjo disse para Cornélio, Cornélio, as suas orações subiram como memória para Deus. A minha oração e a sua oração, elas jamais ficam esquecidas. Bom dia, filha! Daniele Cassiano. Gente, Deus é maravilhoso. Todas as lives, o Senhor tem me presenteado com a vida das minhas irmãs e com a vida das minhas filhas. Porque, meu Deus, conte aí seu testemunho de oração. Meninas, Daniele Cassiano é minha filha e ela vai contar um testemunho de oração. Vá se preparando, Daniele, porque você vai entrar para contar um testemunho de oração. O que vem a ser memória? Memória refere-se à recordação, consideração, destacando que Deus valoriza e se lembra das orações e da obra dos fiéis. Esse é o nosso Deus, meninas. Esse é o nosso Deus. O nosso amado irmão, que já dorme com o Senhor, Charles Spurgeon, ele disse: as nossas orações verdadeiras são como pombos correios que encontram seu verdadeiro caminho com extrema facilidade. Elas não podem deixar de ir para o céu, pois é do céu que elas procedem. Elas estão apenas voltando para o lugar de onde vieram. Romanos 8, 26b, a palavra do Senhor diz: nós não sabemos orar como deveríamos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As nossas orações vêm do céu, mas elas voltam para o céu. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus, o Espírito Santo, ele nos auxilia, intercede por nós em oração, porque nós não sabemos orar como convém. As nossas orações vêm do céu e é para lá que elas voltam. Por isso, Charles Spurgeon diz que as orações verdadeiras são como pombo correio que encontram seu caminho com extrema facilidade. Bom dia, Valdeci. Meu Deus, glória ao Senhor Jesus. Bom dia, querido. Elas são como pombo correio que encontram seu caminho com extrema facilidade, porque elas não podem deixar de voltar para o céu, porque é do céu que elas procedem. As nossas orações, elas procedem do céu, porque nós não sabemos orar como convém, e é o Espírito Santo que nos auxilia em oração, que coloca em nossos olhos, em nossas bocas, as suas palavras de oração. Sim, Daniele, tô vendo. Vai escrevendo aí, porque eu vou falar. Há 18 anos. Escreve ele de novo para mim, porque ele subiu. Nós oramos
porque o Espírito Santo de Deus nos auxilia em oração. E as nossas orações, elas voltam para o céu, porque é de lá que elas procedem. A palavra do Senhor, ela diz no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e versículo 11. Isaías 55, 10 e 11. Valnice, se você estiver por aí, fixa aí para mim, por favor. Isaías 55, 10 e 11. A palavra do Senhor diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, a façam produzir e brotar, para darem semente ao semeador, pão ao que se alimenta, assim também será a minha palavra, diz o Senhor. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que assim como a chuva e a neve cai do céu e elas para lá não voltam, antes que elas reguem a terra e que a façam prosperar suas sementes e dê alimento, dê pão ao que se alimenta, assim também são as palavras do Senhor. E nesse tempo nós temos aprendido juntas a orar a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Amadas, esse é o testemunho. A Daniele, minha filha, recebeu um dinheiro que ela estava precisando muito. E ela entrou com essa ação em 1999. Uma ação trabalhista pela primeira creche que ela trabalhou quando ela se formou em professora. E agora que ela está precisando desse dinheiro para pagar uma conta que não podia mais esperar, o dinheiro veio. Irmãs, Deus não se esquece das nossas orações. E você quer saber de uma outra coisa? Quando a Daniele orou, pediu por essa causa, eu estava no mundo, eu não era crente. 1999. Ela já era cristã, ela já servia o Senhor e ela orava pela minha vida. Agora, essa semana, o dinheiro saiu. Depois de 18 anos, na hora que ela mais precisava. Deus não se esquece das nossas orações. Deus não se esquece das nossas orações. E como ele disse para Cornélio, as suas orações, Cornélio, as suas obras subiram para a memória de Deus. Aleluia! Não se canse de orar. Nós estamos fazendo uma boa obra. Essa obra é de Deus e ela não pode parar. Continue intercedendo por vidas. Continue orando. Continue se colocando na brecha. Você está fazendo uma boa obra. Eu já falei para vocês, eu passei uma vida orando por casamento. E eu me casei aos quase 64 anos. Faltava 4 meses para eu completar 64 anos. Eu conheci o meu esposo, noivei, namorei, noivei, casei 6 meses. Deus não esqueceu da minha oração. Deus não se esquece da sua oração. Deus não esquece da oração que você faz pela sua família, pelo seu filho. Deus não se esquece, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Deus não esquece das orações que fazemos pelos nossos amados. Todas as crianças, todos os jovens, adolescentes, todos os filhos são filhos do coração de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Sabe, queridas, apenas creia. Quando Deus diz que a palavra dele não voltará para ele vazia, mas fará o que apraz ao Senhor. Aleluia! É uma garantia, minha irmã. Ore, porque a oração funciona, como diz a minha amiga Elisete Cerqueira. Ore, porque a oração funciona. Não deixe de orar. Não se canse de orar. Ainda que esteja demorando. Ore porque a oração funciona. Quando o Senhor diz que a palavra dele não voltará para ele vazia, creia no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. Atos 16:31. Essa palavra do Senhor que está na Bíblia, que é o próprio Senhor falando, não vai voltar para ele vazia. A palavra diz, Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. Essa é a minha versão da Bíblia NAA. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Essa palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Antes fará o que apraz ao Senhor. E o que apraz ao Senhor é que você e a sua casa, você e a sua família sejam salvos. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor quer que todos os homens se salvem, que nenhum deles se percam, que todos venham ao pleno conhecimento da palavra dele, da verdade divina e ao arrependimento. E a palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Creia no Senhor Jesus e será salva tu e toda a sua casa. Essa é a minha versão da Bíblia NAA. Tu e toda a sua casa. Eu creio nessa palavra. O poder e a formosura da palavra de Deus vão muito mais além da nossa compreensão. O poder e a formosura da palavra de Deus vão muito mais além da nossa compreensão, amadas. Nós devemos ser mulheres que praticam a palavra. Porque a palavra de Deus diz que a palavra que nós oramos sobre nossos filhos, quando nós declaramos, ela não voltará para ele vazia. E nós temos aprendido, caminhado, orando a palavra de Deus. Porque quem ora a palavra de Deus, ora a resposta. Mas eu oro a resposta e eu vou sentar no sofá? Não. Eu, você, seremos, precisamos ser mulheres praticantes da palavra. Eu e você precisamos ser mulheres praticantes da palavra. E o que a palavra do Senhor diz para você e diz para mim? O que a palavra diz? Está lá em Efésios 6:18. A palavra do Senhor diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigie com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amadas, a palavra do Senhor não vai voltar para ele vazia. Não vai. Mas eu e você precisamos ser mulheres praticantes da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz em Efésios 6:18: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Minha irmã, eu e você, meu irmão, estamos fazendo uma grande obra. E essa obra não pode parar. Quando a palavra do Senhor está dizendo em Efésios, para que nós vigiemos com toda oração e súplica. Porque se levantarão Sanbalates e Tobias para impedir, para tentar impedir a grande obra que nós estamos fazendo, orando pelas nossas famílias, orando pelas nossas crianças, nos levantando em Deus como parte integrante de um exército de oração. Amadas, orando em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica.
para isso, vigiem. Nós precisamos vigiar, porque tem Sambalate e Tobias para todo lado. Tem Sambalate e Tobias para todo lado. Sabe, querida, Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem de oração. Ele sabia que qualquer assunto poderia ser levado a Deus em oração. Abraão era um homem de oração. E ele sabia que qualquer assunto poderia ser levado a Deus em oração. Eu e você sabemos que qualquer assunto referente à minha e à tua vida, à nossa casa, à nossa família, à nossa igreja, ao nosso bairro, à nossa rua, às escolas dos nossos filhos, às nossas crianças, devem ser levadas a Deus em oração. Para a memória de Deus, porque Ele não se esquece das nossas orações. Aleluia. Eu estou muito emocionada hoje, porque hoje eu ainda não tinha falado com a minha filha. Eu orei e nos meus dias de live eu só falo com a família depois da oração. Antes eu não consigo. Eu fico focada com o Senhor. E eu não sabia ainda dessa causa que ela ganhou. Ela teve essa resposta, eu acredito que ontem, depois que nos falamos. E eu não consigo conter a minha lágrima. Mas as minhas lágrimas são de gratidão, Senhor. Ela não sabia o título da minha live. Ela não sabia de quem iríamos falar. Ela não sabia que eu ia falar que Deus não se esquece das nossas orações. E agora, quando ela contou o testemunho dela, eu tentei me segurar ao máximo para não chorar. Porque Deus me mostrando cada vez mais que é preciso sim firmarmos em oração. Ele não esquece da minha e da tua oração. Esse é o nosso Deus, irmãs. Eu não sei pelo que você tem orado. Eu não sei há quanto tempo você tem orado. Mas creia, Deus não se esquece das nossas orações. A minha e a tua oração, elas sobem para a memória do Senhor. E como disse Charles Spurgeon, a minha e a tua oração verdadeira, elas são como pombo correio, que encontram o seu caminho inexplicavelmente. Elas vão para o céu, porque é do céu que elas procedem. Amadas, a Daniele não sabia, ela nunca sabe o que eu vou falar na nossa live. Porque, para falar a verdade, eu converso sempre isso com a Ana Paula. Muitas das vezes, nem eu sei qual é o tema da oração, qual é o assunto da oração. Então, quando ela me disse agora, ela escreveu como testemunho dessa ação que ela ganhou de 1999, que ela ganhou 18 anos depois, é o título da nossa live. Deus não se esquece das nossas orações. Ele não esqueceu da oração da Daniele. Ele não esquece das minhas. Ele não esquece das tuas orações. Descansa no Senhor. Seja praticante da palavra dele, porque ele não esquece da tua e da minha oração. Abraão, ele era um homem de oração, e ele levava todos os assuntos ao Senhor em oração. John Blanche, ele disse: nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. Nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus para você, para mim, para os nossos, sempre será boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor diz que o Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância.
Essa é a palavra do Senhor. Ele veio para dar a você, para dar a mim, a nossa família, vida e vida abundante. Deus não esquece das nossas orações. Deus não esquece das orações que fazemos pelos nossos queridos. Deus não esquece das orações que fazemos pelos queridos do coração de Deus, pelos filhos de outras mães, pelos netos de outras vós, pelos sobrinhos de todas as tias. Deus não se esquece. Quando Abraão soube que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão orou por seu sobrinho Ló, que residia ali, para que Deus o poupasse. Sodoma e Gomorra receberam o justo juízo de Deus. Elas foram destruídas por causa de seus pecados. O cálice da ira de Deus transbordou por conta do pecado do povo que vivia em Sodoma e Gomorra. Mas Ló, sua mulher, suas filhas viviam em Sodoma, viviam ali, Sodoma e Gomorra. Eles viviam naquela cidade. E Ló orou ao Senhor para dar livramento. Abraão orou ao Senhor para que o Senhor desse livramento ao seu sobrinho Ló. Deus não se esquece das nossas orações. No ato de punir os moradores de Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou da oração de Abraão em favor de Ló. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 29. Deus se lembrou da oração de Abraão quando ele enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Deus enviou anjos para salvar Ló e sua família. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Deus não esquece da tua e da minha oração. Assim como ele não esqueceu da oração intercessória de Abraão por Ló, ele não esquece da minha, ele não esquece da sua. Irmã Neide, o meu filho está no mundo, a minha filha está no mundo. Eles não se lembram do Senhor, eles não querem conhecer, eles não querem saber do Senhor. Todas as vezes que ele sair para o mundo, diga: vá com Deus, meu filho, minha filha, e que o Senhor te encontre lá. Porque ele vai encontrar. Porque Ló estava nessa cidade. Essa cidade que tinha feito transbordar o cálice da ira de Deus por conta de todos os seus pecados. Mas o Senhor enviou anjos para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, como nós aprendemos na terça-feira, ela virou uma estátua do sal. Porque ela não soube desapegar. Ela fugiu com Ló, suas filhas e os anjos. Mas num determinado pedaço, o corpo dela estava projetado para frente, para seguir Ló e as filhas, mas a cabeça dela virou para trás. Você consegue imaginar essa estátua? O corpo projetado para frente e a cabeça projetada para trás? Se desapegue daquilo que Deus já mandou você largar. Se desapegue daquilo que Deus já mandou você largar. Sim, sim, minha querida. A oração é uma via de mão dupla. A gente tem falado muito sobre isso. A oração é uma via de mão dupla. Você vai com a oração e Deus vem a você com a resposta. Deus não se esquece das nossas orações. Enquanto você estiver esperando,
a chegada do seu milagre, faça da meditação da palavra de Deus, da Bíblia e da oração o seu travesseiro. Enquanto você estiver esperando o seu milagre, faça da meditação da palavra, da oração, o seu travesseiro. Deus não esquece da tua oração. Deus não esquece das orações que fazemos pelos nossos queridos. Esse é o nosso Deus. O Senhor se lembrou da oração de Abraão por Ló. O Senhor se lembrou da oração de Abraão por Ló, quando ele estava destruindo Sodoma e Gomorra. E ele enviou os anjos para tirar Ló e sua família de lá. Deus não esquece das nossas orações, amadas. Deus, ele não esquece das nossas orações. Deus ouve, considera e atende a oração dos seus filhos e das suas filhas. Se você orar, Deus salvará a vida daqueles pelos quais você intercede, mesmo que eles estejam em meio à impureza e ao pecado. Sabe por quê, amadas? A graça de Deus é eficaz e o poder de Deus, ele é ilimitado. Ore e o Senhor fará proeza em favor dos seus. A graça de Deus é eficaz e o poder de Deus é ilimitado. Ore e o Senhor fará proezas em favor dos seus. Eu tenho falado para as amadas que eu declaro todos os dias que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E orando ao Senhor essa semana, declarando essa palavra, o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração. Deus, ele me disse que quando Josué faz essa declaração, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué 24, porque assim, para mim é profundo demais. Josué 24. Josué, ele se despede do povo. E quando ele se despede do povo, ele faz uma renovação de aliança. Josué 24, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: agora, Josué falando, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou dos deuses dos amoreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba, eu sempre disse, olha, a promessa do Senhor é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor disse para mim: Neide, servir ao Senhor é uma decisão sua e da sua casa. É uma decisão. Quando nós declaramos, quando Josué declarou essa palavra, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Servir ao Senhor é uma decisão, não é uma promessa. Servir ao Senhor é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Porque Josué diz: mas se vocês quiserem servir ao Senhor, nós precisamos querer servir ao Senhor. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Deus nos obriga a servi-lo. Somos nós que decidimos servir ao Senhor. O Senhor nos dá livre-arbítrio. Deuteronômio também fala: decidam qual o caminho que vocês vão seguir.
o caminho de vida ou o caminho de morte. Quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós declaramos essa palavra que Josué nos ensina, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos tomando uma decisão, irmãs. Servir ao Senhor é uma decisão, é um livre-arbítrio. Deus não mete o pé na porta. Ele diz: eis que hoje estou à tua porta e bato. Se abrires a sua porta, eu entrarei, sentarei e cearei contigo. Aleluia! O Senhor não mete o pé na porta. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Servir ao Senhor é uma decisão, irmãs. Servir ao Senhor é uma decisão. Eu e você precisamos decidir servir ao Senhor. Aleluia! No livro do profeta Isaías 19, o Senhor fala, Isaías 1:19, Isaías 1, versículo 19, o Senhor fala: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Amadas, servir ao Senhor é uma decisão. Se eu e você quisermos comer o melhor dessa terra, se eu e você quisermos que os nossos filhos desfrutem do melhor desta terra, aleluia, nós precisamos decidir servir ao Senhor. Nós precisamos estar dispostas a ouvir ao Senhor e a obedecê-lo. Aí nós vamos comer o melhor dessa terra. Queridas, servir ao Senhor não é uma promessa, é uma decisão. Como eu sou grata ao Espírito Santo quando Ele traz para nós a revelação da palavra dele. E sabe como é que ele traz a revelação da palavra dele para mim e para você? Quando nós investimos tempo em ler e meditar a palavra do Senhor. Nós precisamos ser mulheres praticantes da palavra. A palavra do Senhor não voltará para ele vazia, fará o que apraz ao Senhor. Mas para isso, eu e você precisamos ser praticantes da palavra, porque não é porque eu tenho a promessa que eu vou sentar na cadeira e esperar acontecer. Seremos, em nome de Jesus, mulheres praticantes da palavra, aleluia, mulheres que leem a Bíblia, mulheres que meditam na Bíblia, mulheres de oração, mãe, vós, tias, que ensinam as crianças no caminho que devem andar, aleluia, aleluia, aleluia. As promessas acontecerão após a decisão de servir ao Senhor. Aleluia, Tiliana. Deus te abençoe. Essa é a palavra, amada. As promessas acontecerão após a decisão de servir ao Senhor. Nós precisamos escolher o caminho de vida ou de morte. Obedecer e servir ao Senhor, ou servir a outros deuses. Declaremos todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a palavra do Senhor, amadas. A palavra do Senhor. Deus não se esquece das nossas orações. Essa é a palavra da live desse dia para nós. De todas as coisas que você ouviu nessa live, se você não guardou nada, guarde o título. Deus não se esquece das nossas orações. Deus não se esquece da tua e da minha oração. Deus não se esquece da oração que fazemos pelos nossos queridos, pelos queridos do coração de Deus.
E em resposta à intercessão perseverante, Deus salva, cura, liberta, renova, restaura aqueles que pareciam perdidos. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Queridas, que Deus as abençoe. Antes de orar pela sua vida, pela sua casa, eu quero te fazer alguns convites. O nosso retiro de Satisfeita, será em setembro, no Sítio Manancial, em Piraí, na Dutra, aqui no Rio de Janeiro. Será nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2025. Já estou te convidando. Papai é maravilhoso, sim, papai é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em abril, do dia 7 ao dia 11, a Ana Paula vai estar com um ateliê aqui no Rio. E ela vai estar também começando um projeto novo, Café na Mesa com as Amigas. Porque em novembro, o Ministério Satisfeita vai completar 10 anos, para a honra e glória do Senhor. E a Ana quer partilhar, quer dividir com todas as irmãs tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses 10 anos. Então a Ana chega no dia 7. Nós vamos estar em Angra para o ateliê Café com a Ana. E nesse Café com a Ana, ela vai estar partilhando conosco o que o Senhor tem ensinado, o que o Senhor tem dado a ela nos últimos 10 anos do Ministério Satisfeito. Então, no dia 7 de abril, a Ana chega ao Rio. A Ana vai estar em Angra, Café com a Ana, no Espaço Verome. Depois a Ana vai estar na Igreja Batista em Santa Cruz. Toda a agenda da Ana está no Instagram, na bio do Instagram. Ana, se você puder já colocar alguma coisa aí, uns dias, vai colocando, por favor. Então, eu te convido a estar. Será tempos preciosos. E em junho, a Ana também volta, porque coisas grandes o Senhor tem feito. Ela vai estar no dia 8 em Angra. Nós, amanhã, dia 28, nós estaremos na formatura da 3ª turma da Mãe Satisfeita. Será uma bênção. Nós vamos estar trazendo uma reflexão na formatura. Isso para mim é uma honra, é um privilégio. Meu coração fica quentinho. E até o começo de junho, nós, em nome de Jesus, vamos estar abrindo a 4ª turma da Mãe Satisfeita. Então vá se preparando, porque será tempos maravilhosos. E meu coração ficou muito mais quentinho. A Ana disse que as orações, mães que oram, farão parte da 4ª turma da Escola da Mãe Satisfeita. Gente, isso me deixa assim completamente desestruturada. Como diz o pastor Luciano Subirá, eu fico aleluiada, porque as irmãs que me conhecem sabem do meu amor, sabem o que a oração é na minha vida. O tema do café será sobrevivi. O Café com a Ana, meu Deus, o tema sobrevivi. Gente, pensa, só o tema já mexe, né? Mexe com o nosso interior. Agora imagina nós todas sentadas numa mesa, Café com a Ana, tendo como título sobrevivi. Que tema mais oportuno. Olha, a Ana realmente tem assim nos
nos feito borbulhar, aleluiadas, porque o tema desse café, sobreviver. Gente, e o tema do nosso retiro? Mulheres no secreto, buscando o coração de Deus. Meu Senhor da glória! Meninas, eu convido a vocês, se inscrevam, ainda tem vagas. Não vou dizer quantas são, porque hoje eu não tenho certeza se já chegou a 80 e alguma coisa, porque estava 78 ou 79 semana passada, que a Nilza falou. Então eu hoje não sei a quantidade exata de irmãs já inscritas, mas eu sei que ainda tem vagas. Se inscrevam, se inscrevam. Vamos adorar a Deus. Amém. Amadas, eu quero orar pela sua vida. E mais uma vez eu quero te pedir, não se esqueça de orar, de acolher em oração o coração dessas mães que estão estraçalhadas pela perda de seus filhos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse tempo tão precioso, Pai, onde estivemos aprendendo da Tua palavra, Senhor, orando da Sua palavra sobre a vida dos nossos. Senhor, que o Senhor me levante nesse tempo como intercessora de vidas, Senhor. Tu tem confiado a mim, Senhor, o privilégio e a responsabilidade de me conectar, Senhor, em oração, de me colocar na brecha, Senhor, dos meus e dos que são do seu coração. Pai, nós temos orado pelas vidas do coração do Pai. E eu rogo a Ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder para alcançar, Senhor, para salvar, para curar, para libertar, Senhor, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, filhos do coração, onde eles estiverem, Senhor. Liberta-os, Pai, da destruição causada pelo pecado. Oro, Pai, a Ti, certa de que Tu me ouves. E essa é a confiança que eu tenho em Ti, Senhor. Que se eu oro, Senhor, segundo a Sua vontade, o Senhor me ouve. E se eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor já tem atendido a todas as nossas palavras. Como está lá, Pai, em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos em Ti. Pai de amor e Pai de bondade, guarda-nos, Senhor. Guarda nossos filhos, guarda nossas crianças, Senhor, guarda nossos netos, Pai, no esconderijo do Altíssimo. Pai de amor e Pai de bondade, que a Tua paz, Senhor, que transcende todo o entendimento, seja colocado no lar de cada uma das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Eu agradeço por cada vida que esteve aqui. Eu agradeço por cada uma de vocês. Ai, que linda! Ela conheceu o café. Foi no café com as amigas da Lídia. Eu me lembro. Glória a Deus, glória a Deus. Venha mais vezes. E eu te convido, toda terça-feira, nós temos o Café com a Ana, às 9 horas, aqui no Instagram. Café com a Ana, Café com Jesus. E a Ana está com o café e as mulheres da Bíblia. Então, toda terça-feira, às 9 da manhã, venha tomar café com Jesus e a Ana conosco e as mulheres da Bíblia no Instagram. Essa nossa live fica gravada para você que está assistindo pela metade, que pegou já no finalzinho. Ela fica gravada e daqui a alguns minutinhos ela vai estar no Instagram. A Ana baixa e bota no Instagram do Satisfeita. Amadas, muito, muito, muito obrigada. E eu espero você na próxima terça no Café com a Ana e na quinta na oração Mães que Oram, na nossa live de oração Mães que Oram. Deus as abençoe em nome de Jesus e que a paz
que transcende todo entendimento, esteja no lar de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Obrigada, amadas. Eu aprendo muito com vocês. E eu digo para vocês, hoje, mais do que nunca, é gratidão. Porque o Espírito Santo, ele me deu tema, ele me deu uma live sem eu saber que uma oração que a minha filha fez, que estava fazendo, que estava esperando de uma causa desde 1999. Ontem, o Senhor concedeu. Ela não me contou, ela me contou aqui na live. Eu soube junto com as irmãs. E isso é o Espírito Santo dizendo para mim: Neide, continua na oração, perseverante, por todos os santos, porque as suas orações sobem como memória para o Senhor. Como eu te falei, amada, nós estamos fazendo uma grande obra. Essa obra é do Senhor e ela não pode parar. Interceda, essa é a obra que você está fazendo. Amém? Até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.